A oração, ela conduz as pessoas a um caminho de conquistas. A oração é uma luta espiritual. A oração nos coloca em conexão com Deus. Jesus foi um homem de oração. Nos motivou a orar. Sabe, ai de nós se não orarmos. Mas vamos lá aqui para essa passagem bíblica. E é muito interessante que Jesus está falando sobre oração e Lucas diz, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre, sem nunca desanimar. Jesus contou essa parábola para que os discípulos deles soubessem que eles deviam. Eu e você devemos orar, nós precisamos orar. Jesus contou essa história porque a gente deve orar. E então Jesus, ele vai usar nessa história a figura de uma viúva. Ele vai contar uma história e dizer sobre uma viúva que se dirigia continuamente a um juiz injusto e suplicava. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Dois tipos de pessoas numa cidade. Uma pessoa injusta, uma pessoa justa. Uma pessoa que não temia Deus, uma pessoa que temia Deus. Uma pessoa que tinha poder, que tinha autoridade, um juiz. E daí Jesus vai usar para falar dessa parábola uma pessoa muito vulnerável. Que aos olhos humanos nada podia ou podia muito pouco. Uma viúva. E na época, uma viúva era de fato alguém extremamente vulnerável. Na época não tinha nenhum tipo de previdência social. E ela tinha uma causa na mão de um juiz injusto. E daí, ela ia àquele juiz e dizia, faze-me justiça. Faça justiça à minha causa. Faça justiça. Ela não disse não adianta. Não, faça justiça. E a Bíblia diz que esse juiz era iníquo, injusto, e ele recusou fazer justiça. Mas diz versículo 4 que finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E então, ele finalmente fez justiça. E a figura maior dessa parábola aqui não é o juiz, né? Uma outra versão, o editor dela colocou que o nome da parábola de parábola do juiz iníquo. Não. O foco não é o juiz iníquo. O foco é a viúva persistente. Eu gosto do título aqui que a NVI colocou, a parábola da viúva persistente. Porque esse é o foco da parábola. E ela está ali persistindo diante de tudo aquilo. E então, Jesus conta essa história da viúva. E daí disse, e o Senhor continuou depois dessa história. Ouçam o que diz o juiz injusto. Ok, isso é o que ele disse. E daí
Jesus vai dizer: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Toda essa parábola fala de continuidade. Versículo 1 fala: deviam orar sempre e nunca desanimar. No terceiro versículo diz: havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente, não desanimar, continuamente, suplicando-lhe. E em resposta a esse continuamente, diz: finalmente disse a si mesmo. E faz toda aquela abordagem. Fala aqui: vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. Importunar fala de continuidade. E daí Jesus também vai dizer: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, continuamente, dia e noite, orar, sem desanimar, orar sempre, sem desanimar, dia e noite, continuidade, continuamente. E Jesus vai tomar essa história e dizer: olha, se essa viúva teve sucesso em uma luta de uma causa, buscando justiça, que estava na mão de um juiz injusto, quanto mais vocês se insistirem em oração com Deus, vocês não acham que Deus vai respondê-los? Nessa parábola, Jesus não está dizendo que Deus é um juiz injusto de jeito nenhum. Ele está tomando a figura de um juiz injusto e o foco aqui é na persistência daquela viúva. Jesus disse que nós temos que buscar a Deus com a mesma intensidade e persistência que aquela viúva buscou o juiz injusto. Se a insistência, se a persistência daquela viúva trouxe resultados nas coisas comuns da vida, muito mais a nossa insistência em oração nos fará alcançar grandes resultados. Jesus disse que a gente tem que orar com persistência. Mesmo quando nós somos menores e diante de determinada situação, somos os mais fracos aos olhos humanos, estamos extremamente vulneráveis e estamos ouvindo muitos nãos. As nossas orações têm que ter motivações justas. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz: vocês estão pedindo e não estão recebendo, porque vocês só estão pedindo coisas para gastar nos seus próprios deleites. Orações egoístas e que não estão nem aí com os outros. Não estão nem aí com o reino, não estão aí com o bem do próximo. Isso é injusto quando nós só pensamos em nós mesmos, quando somos egoístas. Quando somos egoístas, as nossas orações se tornam egoístas e o egoísmo nos conduz à injustiça. Os nossos pedidos só são considerados justos se estiverem de acordo com a vontade de Deus, em linha com a vontade de Deus. Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4, ele diz que sabemos que seremos ouvidos se pedirmos segundo a sua vontade. E a nossa oração só será justa se nos apresentarmos a Deus em oração cobertos com a justiça de Cristo. Cobertos com a justiça de Cristo. Eu gostaria de ler aqui com vocês no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, a Bíblia diz assim: Hebreus, capítulo 10. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos
pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. A Bíblia diz que nós chegamos diante de Deus, que nós podemos chegar diante dele com confiança e entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, no lugar da mais íntima comunhão, acesso ao trono da graça, que é pelo sangue de Cristo. O sangue de Jesus é justo. Nós precisamos reconhecer que Jesus é aquele que nos justifica. E há um determinado padrão de justiça entre os homens e Deus o reconhece e Deus nos instrui a obedecê-lo. No entanto, esse padrão de justiça não é suficiente para estarmos diante de Deus, porque diante de Deus, uma pequena injustiça, um pecado, mancha tudo. Deus é absolutamente justo. E Ele requer justiça absoluta. Deus só age quando Ele vê justiça. E se Ele olhar para mim e olhar para você, sem o sangue de Jesus, Ele vai ver injustiça e não teremos acesso a Ele. Mas, quando reconhecemos a nossa injustiça, cremos na justiça de Cristo, que Cristo é aquele que é absolutamente justo, nos entregamos a Ele, o sangue justo de Cristo nos cobre, nos purifica e está sobre nós, e então nós chegamos diante de Deus, cobertos com a justiça de Cristo, e Deus nos olha e vê justiça, que é a justiça de Cristo. E Ele nos vê através do sangue de Cristo. Essa parábola dizendo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Depois de contar essa história, ele faz essa pergunta, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Está ensinando eu e você? Que até quando Ele vier, nós temos que ter esse tipo de fé. Uma oração com esse tipo de fé, que ora por justiça. Esse tipo de fé, a fé que Jesus quer encontrar quando Ele voltar, é a fé, sim, de mães que clamam e que não desistem dos filhos, de pais que assumem o seu sacerdócio, de homens que assumem o seu sacerdócio e que abençoam as suas famílias, de gente que clama. Ele quer encontrar a fé de gente que abraça a bandeira do seu país e que clama por salvação, que clama por algo de Deus na sua nação. Gente que clama pelos perdidos, pois não é justo. Se Jesus morreu na cruz para salvar os pecadores, e tanta gente que está morrendo sem conhecer a Jesus, indo para o inferno, isso não é justo. Então a igreja tem que se posicionar em oração e clamar por aqueles que não conhecem a Cristo, porque não é justo se Jesus morreu na cruz, essas pessoas não terem o conhecimento de Cristo.